Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo de volta ao canal Para Edificar. Foi feito primeiro para a glória de Deus e também para a sua edificação. Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Vamos falar hoje sobre essa frase. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Talvez você já tenha ouvido, talvez você tenha praticado, tenha colocado o seu pé em algum lugar para conquistar. Talvez você tenha esse versículo como uma promessa de Deus para a igreja de Cristo. Vamos ler dois textos e vamos entender do que se trata. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22 ao 24. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Termo é limite ou fronteira. Aqui nesse texto, Deus está prometendo ao povo de Israel que se eles fossem obedientes, guardassem os seus mandamentos, onde pisassem a planta do pé seria deles. Vamos entender? Primeiro, a planta do pé seria o pé descalço. Mas aqui não é uma promessa que Deus está fazendo, que eles deveriam tirar as sandálias para sair pisando nos lugares, e onde pisasse o pé descalço, eles iriam conquistar, seria deles, seria de posse. Não. Deus não está prometendo que vai entregar indiscriminadamente qualquer lugar que eles pisassem o pé. A planta do pé, né? O pé descalço. Aqui nesse texto a gente vê que Deus está prometendo que os lugares em que eles fossem, aquele lugar Deus tinha prometido que entregaria na mão deles. Esse onde pisar a planta do vosso pé, Deus está mostrando, olha, esses lugares todos aí, por onde vocês andarem, esse lugar será vosso. Mas por quê? Deus não estava ensinando uma prática de, vou usar esse termo, que alguns usam, não é uma prática de mandinga judaica para pisar e conquistar. Deus só estava dizendo que, para onde eles fossem, dentro daqueles termos, ele fala aqui no final, aquele ali seria deles, foi promessa que ele fez ao povo de Israel. E isso não é uma coisa para se repetir em toda e qualquer circunstância, que alguém chega lá e põe a planta do pé. Claro que calçado ou descalço hoje não vai funcionar. Para esclarecer, vamos ainda ler mais um texto, que eu falei dois. O segundo é Josué, capítulo 1, versículo 3. Ele diz de novo a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui você percebe que Deus está dizendo, tenho dado. Ele não diz, eu darei, onde você pisar eu vou dar. Não. Deus já tinha dito que já tinha dado. Então não era uma questão de o povo pisar e se tornar dele. Não. Já era deles e eles iriam pisar nesse lugar que Deus já tinha dado. Porque Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel de habitar na terra de Canaã, conhecida como a terra prometida. Porque foi prometida primeiro a Abraão, essa promessa passa para Isaac, passa para Jacó, cujo nome é mudado para Israel. Israel tem as 12 tribos, e essas 12 tribos, ou clãs, ou famílias, elas vão ocupar um território prometido por Deus que daria a eles. Mas lá a gente viu em Deuteronômio que havia uma condição. Se eles obedecessem, se eles guardassem os mandamentos de Deus. Como entender então? É um texto que se aplica a nós hoje? É um texto que a gente pode tomar como uma promessa, e se a gente quiser conquistar um lugar, e não seja nem para nós, seja para a igreja, né? Um desejo coletivo, às vezes por inocência, ingenuidade, uma vontade até honesta e válida, e a pessoa, e eu falo porque já vi isso, colocar o pé no lugar, porque acreditou, foi ensinado que era para colocar o pé no lugar que queria, para que aquele lugar se tornasse seu. E isso não é prometido na palavra de Deus. A igreja da Nova Aliança
Não é assim que ela age ou que conquista, né? Tem muitas igrejas hoje falando em conquistar as nações. Nós não temos que conquistar as nações. Nós temos que levar pessoas, indivíduos, convertidos ao Senhor Jesus. Mas seria muita pretensão conquistar uma nação, né? Dizer assim, não, por exemplo, o Brasil é do Senhor Jesus. O território, a gente não vai dizer é do Senhor Jesus. Mas dentro do território brasileiro existem pessoas que são de Jesus, ou seja, que já entregaram suas vidas a eles. E alguns que ainda não entregaram, mas talvez seja só questão de tempo, de um dia também se tornarem do Senhor Jesus e se entregarem a Ele. Mas o solo da nação não é isso que Deus prometeu, não é isso que Jesus prometeu. Jesus não está prometendo ocupação territorial para ninguém. Igreja nenhuma deveria hoje fazer esse tipo de discurso como se fosse fazer uma ocupação territorial de conquistar o solo, de pisar e se tornar deles. Eu lembro certa vez, falando dessas questões de crenças, há um tempo atrás, tinha uma pseudo-igreja que distribuía palmilhas para que você colocasse dentro do seu sapato e dizia que era para te proteger, ia guardar você da planta dos pés até o alto da cabeça. Mas para isso acontecer, você tinha que colocar essa palmilha, eu não sei se usava o termo de consagrada, ungida, ou sei lá como era, não lembro realmente qual era o termo que era usado, mas é muito comum, tudo lá é ungido nessa pseudo-igreja, quando na verdade a unção hoje, para nossa realidade de igreja de Nova Aliança, é a unção do Espírito Santo sobre nós. Vocês já viram o texto que eu falo sobre objetos amaldiçoados e a gente compreende naquele vídeo que não existem objetos que por si abençoam, nem existem objetos que por si amaldiçoam. Se não assistiu, dá uma olhadinha, dá uma conferida lá, certo? Essa passagem de Deuteronômio que nós lemos de Josué foi uma promessa que Deus fez ao povo de Israel e ainda definiu quais seriam os limites do seu território. E você vai ver depois a divisão das tribos, a ocupação que eles vão fazendo aqui no decorrer do livro de Josué. Porque até aqui ainda eles não tinham tomado posse. Moisés morre e Josué sucede Moisés. Josué é quem introduz o povo na terra e eles passam a ser sedentários, porque eles eram nômades. Eles passam a ter suas casas, ainda que em tendas inicialmente, eles começam a povoar aquela terra chamada de Terra Prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, só fixando aí para você, esse texto não é uma promessa de que você vai chegar no lugar e botar o pé. Ah, vou colocar o pé aqui. Vamos, irmãos, colocar o pé no lugar que a palavra diz que onde pisar o vosso pé será vosso. Não. Essa foi uma promessa a Israel. E hoje na igreja de Cristo não tem essa coisa de palmilha que protege, espada de Gideão, sal do Mar Morto, água do Rio Jordão e tantas crendices e tantas mandingas, como alguns falam, evangélicas, mandingas gostam, e o povo está indo porque o povo não está querendo profundidade. Já falei outras vezes, em outros vídeos. Existe a superficialidade, que é o que mais a gente vê, e por outro lado existe a pretensa, a suposta profundidade, quando alguns trazem coisas que saem, são originárias das vozes da sua cabeça, mas sem base, e aí muita gente se impressiona. Então, ou de um lado tem a superficialidade, ou de outro lado existe a pretensa profundidade. E o nosso cuidado, o meu cuidado aqui no canal é alertar você, vacinar, digamos assim, ou pelo menos apresentar a vacina. Você toma se quiser. Apresenta a vacina para você não se deixar levar por todo o vento de doutrina. E entendendo os textos no seu contexto. A planta do vosso pé não é promessa para mim e para você, para a igreja de hoje, para colocar o pé em um lugar que você pretende ter, comprar ou ganhar, mas foi promessa ao povo de Israel para eles conquistarem a terra que Deus já tinha dado. Ele disse, vou, eu tenho dado. Isso ficou claro para você? Lendo esses textos e entendendo a história de Israel, a gente hoje entende então. Espero que isso tenha ficado claro para você. Pode depois pesquisar, reler os textos e entender
o que foi prometido e a quem foi prometido. Não podemos perder isso de vista. Quem falou, para quem falou, em que circunstâncias falou. Para a gente entender o que é promessa para nós hoje e o que não é promessa para nós, mas foi para o povo de Israel. E já se cumpriu lá atrás. E Deus estava falando porque eles iriam ocupar aquela terra. Eles já ocuparam. Pronto. Essa promessa foi para eles, naquele momento em que Deus estava falando para Moisés, inicialmente, e depois para Josué. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.